Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro de Juízes, capítulos 9 e 10. Então a gente vê aqui no capítulo 9, né? A gente terminou ontem vendo ali a morte de Gedeão. Gedeão que foi esse guerreiro, né? Gedeão que foi um homem tão importante dentro da história de Israel, né? Quiseram fazer Gedeão rei e o filho e neto, né? Quiseram ali perpetuar o reinado ali através de Gedeão. Gedeão disse: não, o Senhor será o nosso rei, mas depois da morte de Gedeão, olha o que vai acontecer. Capítulo 9, então. Abimeleque, filho de Jerobaal, lembrando que Jerobaal é Gedeão, nós já vimos isso anteriormente, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém e disse-lhes, assim como a toda a família de sua mãe: dizei-vo-lo peço a todos os habitantes de Siquém, o que é melhor para vós, serdes dominados por 70 homens, todos filhos de Jerobaal, ou que um só homem seja o vosso rei? Oh, Abimeleque, não aprendeu nada o bendito do Abimeleque com o pai dele, né? Aprendeu nada dos valores de Gedeão aqui em relação a isso. Ele quis ser rei, ele quis reinar, ele quis governar aquele povo. E ele vai fazer uma coisa terrível, né? Ele vai, então, matar os 70 irmãos. Ele vai matar os 70 irmãos e somente um dos irmãos, Joatão, vai permanecer vivo. E ele vai, então, denunciar a loucura de Abimeleque, que deseja ali ser colocado à frente do povo, que mata os 70 irmãos. Essa realidade toda que nós vamos aí acompanhar no capítulo 9, né? E Joatão, então, ele vai contar uma fábula. Vamos lá no versículo 7 do capítulo 9. Sabendo disso, subiu Joatão ao cimo do monte Garizim e exclamou: ouvi-me, homens de Siquém, para que Deus vos ouça. As árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las e disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas ela respondeu: renunciarei porventura ao meu óleo, que constitui a minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira disse-lhes: poderia eu porventura renunciar à doçura do meu delicioso fruto para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira: vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu: poderia eu renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com lealdade e boa fé escolhestes Abimeleque para vosso rei, se vos portastes bem com Jerobaal e sua casa, correspondendo aos benefícios que ele vos fez, porque meu pai combateu por vós e livrou-vos dos madianitas, arriscando a própria vida, vós que agora vos levantastes contra a casa do meu pai, matastes todos os seus 70 filhos sobre uma pedra e proclamastes rei dos habitantes de Siquém Abimeleque, filho de sua escrava, sob o pretexto de que ele é o vosso irmão. Se, pois, com lealdade e boa fé procedestes
procedestes bem com Jerobaal e sua casa, então que Abimeleque vos faça felizes, e que vós o façais feliz igualmente. Do contrário, saia fogo de Abimeleque e devore os homens de Siquém com os de Bet-melo, e saia fogo dos habitantes de Siquém e de Bet-melo e devore Abimeleque. Então, Joatão, de uma forma sensata, ele vai dizer isso aqui. E isso vai acontecer. Isso é dito meio que como que uma profecia até, né? Porque nós vamos ver então logo depois que isso vai acontecer realmente, né? Então aquele povo se revolta contra Abimeleque se revolta contra aquele povo, e no final das contas ele vai perseguir aquele povo vai se juntar todo ali na fortaleza do templo do Deus deles, e Abimeleque vai colocar fogo ali naquele templo e vai consumir aquele povo todo, né? Ali depois, na próxima localidade que ele vai, acontece a mesma coisa, e lá de cima uma mulher joga lá uma pedra de moinho que cai na cabeça dele, e ele diz então ao companheiro lá, ou ao servo, ele diz que o mate pela espada para que o nome dele não seja manchado. Nossa, Abimeleque morreu por uma mulher, pelas mãos de uma mulher. Então, assim termina essa história, né? Realmente, o Abimeleque aqui comparado ao espinheiro, por quê? Porque as árvores aqui que produziam bons frutos, que renunciaram ao reinado, e ele, o espinheiro, não tinha nada para oferecer, né? Se torna rei e sai fogo do espinheiro, né? Dentro da realidade da fábula, e vai então consumir aquele povo que o proclamou rei deles, né? E aquele mesmo povo vai também matar Abimeleque. Então, aquilo que é feito fora da vontade de Deus não vai dar certo, né? A gente vai aprendendo isso aqui no Antigo Testamento, gente. Pelo menos isso a gente precisa aprender no Antigo Testamento. Aquilo que é feito fora da vontade de Deus não vai dar certo. A gente precisa pelo menos compreender isso. Vai dar errado. Vai dar errado. Capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Fua, filho de Dodô, de Issacar, levantou-se para livrar Israel. Habitava em Samir, na montanha de Efraim, e foi juiz em Israel. Foi juiz em Israel durante 23 anos. Depois disso morreu e foi sepultado em Samir. Então aqui vai dizer então de 2 juízes, né? Então só contou aqui a duração da vida deles, que morreu e foi sepultado. Não contou aqui nada mais além disso, né? Então houve aí um juiz 23 anos e depois a este sucedeu Jair de Galaade, que foi juiz em Israel durante 22 anos. Então o primeiro 23 anos, esse 22 anos. Tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentinhos e possuíam 30 cidades que se chamam ainda hoje Ravote Jair, situada em Galaade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Também não vai contar nada dos feitos e nada disso aqui. Vai dizer desses 2 que estiveram à frente. Os filhos de Israel voltaram a ofender o Senhor, servindo os Baals e os Astarô, deus da Síria, de Sidom, de Moabe, os deuses dos Amonitas, dos Filisteus. Foi uma catástrofe. Eles foram servir os deuses daqueles povos todos, né? Síria, Sidom, Moabe, Amonitas e Filisteus, eles foram servir os deuses desses povos, né? Parece que não tinha entendido, vai passando os anos, vai passando geração e não entendem, né? Como um povo muito semelhante, né, a nós. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel e ele entregou-os nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Quando eu digo nós, estou dizendo da nossa geração. Esses últimos oprimiram e esmagaram os israelitas naquele ano. A opressão estendeu-se por 18 anos sobre os israelitas além do Jordão. Presta atenção. Os amonitas vão então oprimir e esmagar os israelitas. E a opressão vai se estender aí por 18 anos. Ali além do Jordão, na terra dos amorreus em Galaade. Os amonitas, tendo passado o Jordão, combateram contra Judá, Benjamim e a tribo de Manassés. Aliás, e a tribo de Efraim. E Israel viu-se numa extrema aflição. Os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra vós, abandonando o nosso Deus e servindo aos Baals.
Nada de novo aqui, né? Nada de novo aqui. Esse povo que se prostitui com os ídolos, né? Que deixa de servir a Deus, ao Deus verdadeiro, vai servir a esses falsos deuses, né? E que depois, na hora que eles estão oprimidos, sendo oprimidos pelas outras nações, coisa que Deus já havia dito lá no deserto, já lá no tempo de Moisés, Deus já tinha dito que isso ia acontecer se o povo não obedecesse, não fosse fiel. Então, acontece aqui como um ciclo vicioso, a gente vai vendo isso acontecer, né? E aqui de novo esse povo então se entrega aos deuses e aí vem um povo e oprime. E aqui por 18 anos eles estavam sendo oprimidos, eles estavam ali sob esse poder dos amonitas, né? Então dali, do meio daquela aflição, eles clamam o Senhor, porque eles reconhecem então que foi por isso, né? E eles clamam o Senhor dizendo: pecamos contra vós, abandonamos o nosso Deus, servindo aos Baals. O Senhor respondeu-lhe: porventura não vos tenho eu livrado dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? E quando os sidônios, os amalecitas e Maom vos oprimiram, e vós clamastes a mim, não vos libertei? Vós, porém, me abandonastes para servir a outros deuses, por isso não mais vos livrarei. Ide e invocai os deuses que escolhestes, que eles vos livrem da vossa angústia. Vamos parar um pouquinho aqui, gente. Vamos parar um pouquinho e pensar um pouquinho na realidade da misericórdia. Porque tem gente que escuta isso aqui, principalmente no discurso que paira na nossa geração sobre Deus, né? Aí, quando a nossa geração diz que Deus é misericórdia, a noção de misericórdia que a nossa geração muitas vezes tem é uma noção equivocada. Equivocadíssima em relação ao Deus da misericórdia, autêntico, né? Ao Deus de Jesus Cristo, né? Que não é, gente, um Deus com pó compacto, como a gente coloca. Um Deus maquiado e moldado conforme os meus desejos. Conforme até mesmo os meus pecados e as minhas más inclinações, que é obrigado a aceitar as minhas más inclinações, que é obrigado a aceitar os meus pecados e que, porque Ele é misericórdia, Ele não vai agir, Ele não vai fazer, Ele vai deixar e vai colocar paninho quente. Não vai. Não é este o Deus de Israel. Não é esse o Deus dos cristãos. Não é esse o nosso Deus, gente. Não é esse o Deus verdadeiro. Isso é um Deus maquiado com pó compacto, né? Isso é um Deus maquiado, não é um Deus verdadeiro. Por quê? Porque aqui a gente fala assim, nossa, mas que Deus irascível, né? Que Deus ficou muito bravo, falou que não vai perdoar o povo, né? A gente vê que Deus vai perdoar o povo, mas o povo precisa sofrer as consequências, acordar e abrir os olhos para a realidade. Não adianta esse povo negociador com Deus, sabe? Esse povo que acha que vai dobrar Deus com a força de palavras. Muitas vezes nós somos esse povo que acreditamos que vamos dobrar Deus à força das nossas palavras bonitinhas, à força de uma participaçãozinha ali num momento de oração, numa assembleia orante que seja, né? Ou a participação numa santa missa, mas sem ali muito comprometimento com aquilo que está acontecendo, como se estivesse simplesmente cumprindo um preceito, e vou rezar o terço, cumprindo um preceito, porque eu vou ali negociar com Deus, vou negociar o meu jejum com Deus, eu vou negociar a minha penitência com Deus, eu vou fazer ali como chama mesmo, gente, que o nosso povo gosta muito de fazer. Ai, meu Deus, esqueci. Uma promessa. Eu vou fazer uma promessa e aí ano que vem eu vou lá em Aparecida e cumpro minha promessa. E eu vou negociando com Deus, né? Mas a minha vida não tem nada que vá se conformando realmente com o Evangelho. A minha vida não tem nada que vai realmente assumindo a vontade de Deus. Eu não entro na dinâmica do Espírito. É Deus que tem que entrar na minha dinâmica. O que é isso? Está passando na nossa cabeça, né? O que nós pensamos sobre quem é Deus? Não é assim que funciona. Nós não somos negociadores com Deus. E esse povo tentou negociar com Deus aqui a força de palavras, né? Senhor, nós pecamos, deu ruim para nós, tem 18 anos que a gente está nessa situação aqui, a gente reconhece que é porque a gente pecou. Deus fala, o que eu tenho a ver com isso? Vocês escolheram. Deus diz, olha, eu vos livrei dos egípcios e de todos esses outros povos.
mas vós não me escolhestes, escolhestes aos Baals de vocês. Então agora vocês vão lá nos Baals de vocês e vocês vão pedir o favor deles, porque eu não tenho nada a ver com isso. Aí você vai dizer então que Deus não é misericórdia porque Deus falou isso? Gente, Deus é pai. O pai que não é capaz de fazer isso com o filho não é um pai de verdade, né? É um pai meia boca, um pai lightzinho, um pai que está detonando aquele bendito daquele filho. Um pai que faz tudo que o filho quer. Ele não pode dizer que é um pai de verdade, né? Ele é um protótipo de pai. O pai não tem que fazer a vontade de filho, não. O pai não tem que ficar fazendo a vontade da criança, não. Vai amar a criança e o amor vai ser tão grande que vai amar não somente afetivamente, mas vai amar efetivamente dizendo sim, quando o filho precisar de um sim, e o sim realmente ele for bom, e vai dizer um não, quando necessário for dizer não. Quando for necessário dizer que aquilo não é bom, que aquilo vai fazer mal, que aquilo vai prejudicar a vida daquele filho de alguma forma, que aquilo vai enfraquecer aquele filho de alguma forma. Então esse não precisa ser dito. Deus também vai agir assim conosco. Olha, Deus vai dizer sim, quando for necessário nos dar um sim, quando for bom nos dar um sim, mas ele vai dizer não quando for necessário nos dar um não. Então aqui ele vai dizer dessa forma. Aí, sim, diante da resposta de Deus, Israel vai perceber que não é a força de palavras, mas que é preciso começar a ter atos. E mesmo assim a gente vai ver que os atos de Israel são muito oscilantes, né? Mas aí sim a gente entende que Deus é misericórdia, porque mesmo sabendo que esse povo é um povo oscilante e sabendo que lá na frente aquele povo ia voltar a se prostituir com os falsos deuses, a partir do momento que aquele povo então corresponde com atitudes, Deus então ele vai agir com misericórdia. Vamos ver o que vai acontecer aqui, olha. Os israelitas disseram ao Senhor: pecamos, tratai-nos como melhor vos parecer, contanto que nos livres hoje. Tiraram então do meio deles os deuses estranhos. E aí deixaram de ficar só no blá blá blá, foram para a ação concreta. Tiraram então do meio deles os deuses estranhos e serviram ao Senhor, que se compadeceu dos males de Israel. Os amonitas juntaram-se e acamparam em Galaade, enquanto os israelitas faziam o mesmo em Masfa. O povo e os chefes de Galaade disseram uns para os outros: quem começará a pelejar contra os amonitas, esse será o chefe de todo o povo de Galaade. Aí a gente vê então, começando amanhã, no capítulo 11, a gente continua essa história, onde Deus vai suscitar aqui então outros, né, que possam vir libertar. Mas vamos pensar nessa realidade de como termina esse capítulo hoje, né? Onde vai dizer então que eles tiraram os deuses estranhos e serviram o Senhor. A gente precisa fazer um exame de consciência sério, né? A gente precisa fazer um exame de consciência diante da palavra de Deus. E eu? O que eu preciso? E aí você se faz essa pergunta agora. O que eu preciso tirar da minha vida para servir o Senhor de verdade? Precisamos fazer essa pergunta diante dessa passagem, diante dessa palavra de hoje. O que eu preciso tirar da minha vida para servir verdadeiramente ao Senhor? Quais atitudes concretas eu preciso tomar na minha vida? Que passos concretos eu preciso dar? Eu preciso então rever a minha vida de oração. Eu preciso rever a minha vida sacramental. Eu preciso rever a minha participação na Santa Missa, como tem sido. Eu preciso rever se eu tenho buscado a confissão e preciso ir lá marcar e me confessar. Eu preciso buscar o Senhor de todo o meu coração, renunciando ao mal, aos vícios, ao erro, ao pecado. Eu preciso buscar a verdade, eu preciso conhecer a verdade, então eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso conhecer, preciso buscar na doutrina católica, né?
a verdade. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ir além das águas rasas e preciso buscar águas mais profundas. E aí eu preciso fazer um exame de consciência para fazer isso de forma autêntica, né? Pensando um pouco aqui sobre o capítulo 10, que a gente leu, nós também somos chamados a pensar naquilo que Abimeleque fez e no tamanho do orgulho de Abimeleque, que na verdade o separou, não tinha nem vontade de fazer a vontade de Deus. Abimeleque não tinha nem desejo de fazer a vontade de Deus, né? Então a gente tem que pensar também na realidade do orgulho, né? Até que ponto o meu orgulho não está me afastando da vontade de Deus, até que ponto eu não estou querendo fazer a minha própria vontade, até que ponto o que eu faço, muitas vezes até em nome de Deus, não é só para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ser visto, não é? Até que ponto não é só para alimentar o meu ego. Tenho que pensar essas coisas. Nós precisamos fazer um exame de consciência autêntico, né? Olha, será que o que eu faço tem algo genuíno no que eu faço? Algo verdadeiro no que eu faço? O que eu faço é realmente para fazer a vontade de Deus? Ou vamos avaliar bem lá no fundo se aquilo não é porque eu desejo ser aplaudido e reconhecido, né? Até que ponto eu não desejo mesmo governar sobre outros? Até que ponto eu não desejo mesmo é mandar? Né? Eu não gosto, vou falar sinceramente com vocês, gente, não gosto do termo líder, né? Que é muito usado no meio de nós, liderança. Ah, a liderança na igreja, eu não gosto. A liderança na igreja, os líderes da igreja, não, né? Falando aqui da nossa idade de leigos, né? Falando para nós leigos. Eu não gosto, né? Dentro da renovação, por exemplo, que é um movimento do qual eu faço parte, né? Dessa corrente de graça que é a renovação carismática, conforme nos diz o Papa Francisco, a gente tem esse nome servos. E teve uma vez que o Papa Francisco falando então para os carismáticos, né? Ali em Roma, ele disse isso, ele falou, ele mesmo como Papa disse, olha, que ele não gosta do termo líderes, e ele dizia assim, coordenador ainda, ele falou, do termo coordenador, ele disse assim, eu prefiro o termo servo, né? Então, aquilo que remete à liderança pode encher demais o nosso ego, mas se eu sou servo, mesmo se eu estiver assumindo ali uma coordenação, mas se eu reconheço que eu sou servo, como qualquer outro servo, com alguém que serve o Senhor, né? Mas claro, não adianta também a gente dizer que é servo, porque tem muita gente que fala assim, eu sou o servo do Senhor, né? Se exaltando também. Então, não é só o termo, mas é o entendimento sobre aquilo que nós fazemos, a compreensão mais profunda daquilo que nós fazemos. Nós estamos aqui para servir, né? Estamos aqui para servir. Os santos entenderam isso e nós precisamos entender isso também. Nós precisamos entender que se nós estamos na igreja, se nós seguimos a Jesus Cristo, nós estamos aqui para servir, mesmo porque o nosso Deus morreu crucificado. Ressuscitou o terceiro dia, está vivo, mas morreu crucificado, uma morte infame, foi rejeitado. Então, não adianta a gente pensar que a gente vai ser muito aplaudido, não. Nós vamos ser muito rejeitados. Aleluia! E que toda rejeição seja capaz de nos levar ao céu, bendito seja Deus, né? Porque tem gente que acha que ser rejeitado nesse mundo é tudo obra do diabo, né? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes Deus se utiliza da humilhação para elevar a nossa alma. Até a presença dele, até a vontade dele, né? Então, que nós possamos aprender com as Sagradas Escrituras, gente. Que nós possamos aprender verdadeiramente para que nós sejamos pessoas cada dia melhores, né? E para que nós sejamos santos, né? Para que nós sejamos santos, porque o nosso desejo precisa ser a santidade, né? A santidade que às vezes brilha os nossos olhos é a santidade dos altares, né? Mas nós temos que lembrar que antes de chegar no altar, aqueles homens e aquelas mulheres sofreram. Foram pisados, humilhados e esmagados. Jesus nos disse que o grão de trigo caído na terra, ele precisa morrer para produzir mais trigo, né? Para dar fruta, ele precisa morrer. Então, nós somos o grão, precisamos morrer para cair na terra e produzir frutos. Que o Senhor nos ajude e que aquela que foi a humilde serva do Senhor, a Virgem Maria, ela nos ajude a vivermos bem esse processo, que o nosso processo seja autêntico, seja verdadeiro, né? Como nos diz São José Maria Escrivá, que nós possamos ser santos, né? E ele dizia para Deus então, Senhor, faz-me santo, mesmo que seja a paulada,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.